pessoal, bem-vindo a mais um Sabe Arquitetura aqui pela VRT Channel. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou a Cris Marcovecchio e eu estou todas as quartas-feiras aqui às 20 horas para te contar um pouquinho sobre o universo da arquitetura. Eu não tenho como mudar, na verdade, esse início, porque mostrar o universo da arquitetura para gente é algo apaixonante. E eu espero muito que vocês gostem, que vocês tenham se identifiquem, né, com algo que a gente mostra, com tudo isso que a gente apresenta para vocês. Porque realmente essa questão do processo, do trabalho do arquiteto, é algo que nós vemos no nosso dia a dia, o quanto as pessoas se identificam e se encontram nessa questão. Porque a gente acaba preenchendo algumas lacunas de ajuda mesmo, de auxílio, frente a algumas questões, algumas dores que as pessoas apresentam quando elas vão reformar uma casa, quando elas vão construir uma casa. E muitas pessoas não sabem da verdadeira função do arquiteto no processo completo. E sim, tem um fascínio muito grande, principalmente naquilo que o arquiteto mostra de resultado, que realmente são trabalhos maravilhosos, mas como a gente chegou até lá, é a nossa missão mostrar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, e independente disso também, é muito importante que vocês também mandem as suas mensagens para a gente, e é o que a gente vai falar agora para vocês. Entrem no nosso perfil, no Mado Arquitetura, a gente tem perfil no Instagram, nós temos o nosso site, que é Amador Arquitetura, nós temos perfil no LinkedIn e no próprio Facebook. Então, procurem a gente lá, dependendo de onde você se identifica, com qual rede social você se identifica, que nós vamos estar lá mostrando um pouquinho do universo da arquitetura, dos nossos bastidores, dos nossos perrengues, porque a gente tem também, e dessas dúvidas que giram em torno aí de muitos de nós, de muitos de vocês, tá bom? E pessoal, super importante falar também, você que tá aqui, você tá assistindo, só que quem de repente não tá, que não conseguiu conectar e que de repente você possa, enfim, concluir que possa se interessar pelo programa, avisa que a VRT Channel agora tem app próprio. Então, é só ir lá na lojinha do Android ou do sistema iOS, digitar VRT Channel e você vai acessar. E pessoal, a VRT está crescendo muito, está espalhado no interior do nosso Brasil, afora aqui. Já é um canal, né, internacional, apresentado em outros países. Então, tem uma programação muito bacana que proporciona muita cultura, muito conhecimento para todos nós. Então vamos ajudar a espalhar essa ótima ideia. E anotar aqui o perfil também para seguir, tá? VRT Channel. Legal, né? Pessoal, hoje a gente vai falar de um projeto que ele é um projeto pequeno, mas ele tem várias informações importantes e assim, eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos uma, até me arriscaria duas aqui a dizer para você. Nós fizemos uma reforma de uma cozinha, e é um apartamento antigo, um apartamento muito novo que fica aqui em São Paulo, e a proprietária na verdade era uma mulher, ela morava sozinha, e ela tinha um grande sonho. Ela tinha o sonho de fazer uma cozinha integrada no apartamento dela, e isso na verdade não tinha até o momento que a gente apareceu na vida dela. Essa cliente também foi uma pessoa que nos conheceu através dos nossos serviços que nós fazemos de execução de obra, e quando ela descobriu também um pouco do nosso papel, né, pouco do papel do arquiteto, né, para desenvolver um projeto, ela contratou o nosso projeto também. Por isso que é muito importante, eu ressalto tanto aqui, porque assim é muito legal saber como é que existe essa descoberta. Por isso que a gente frisa tanto, não é por acaso. E aí nós elaboramos para ela um projeto de fazer a integração da sala que ela tinha com a cozinha. E uma coisa que foi muito interessante, e que é muito, eu falo interessante pelo sentido, principalmente das pessoas se identificarem, e você pode se identificar com isso, no fato de ser uma reforma de um ambiente na casa. Muitas pessoas nos procuram falando assim, você faz reforma de um ambiente só? Sim, nós fazemos de um, de dois, nós fazemos aos poucos, mas é um processo que realmente depende muito da colaboração do cliente também.
E isso a gente vai falar hoje na Dicas da Madô para vocês, tá? E a pessoa nos perguntou isso exatamente, e nós fizemos. E ela queria que o ambiente, a sala dela, ficasse da forma como estava. Haveria apenas uma reorganização de layout por conta dessa integração da cozinha com a sala, por conta da sala de jantar, né? Na verdade, no ambiente da sala, essa mesa não ficava na cozinha. E era uma cozinha muito compacta. Essa cozinha, compacta, mas assim, ela tinha o seu potencial para poder abrigar as coisas, para poder organizar as coisas. E a cliente, ela na verdade estava no momento que ela precisava, ela necessitava desse momento de mudança para ela fazer uma reorganização na vida dela também, falando basicamente, né, no que se diz respeito à cozinha. E vocês vão perceber pelas fotos, na verdade não são muitas que nós temos, porque essa foi uma reforma muito rápida, mas vocês vão ver como é que era o estado da cozinha antes e como ela ficou depois. Ela tinha muito mobiliário, com pouca setorização, com pouca organização, no sentido de uma logística, de um sentido de um funcionamento dentro daquele ambiente. E nós conseguimos desenvolver isso através do projeto. Então, assim, isso veio junto com a expectativa dela. Isso foi muito legal, foi uma coisa muito interessante. Então, veio a expectativa, junto desse sonho de integrar a cozinha com sala, junto com a questão da necessidade da logística. Então, são coisas que estão extremamente ligadas. E aí nós fizemos um projeto também que conversasse com o restante da casa. Porque vocês imaginem, fazer uma reforma de um cômodo de uma casa e fazer com que ele tenha um estilo completamente diferente do que a casa tem hoje, o ideal nesse tipo de trabalho é que a cozinha ela apareça resolvida, reformada naquele espaço, como se ela sempre estivesse lá, como se ela nunca tivesse, como se ela sempre estivesse presente naquele espaço, como se ela nunca tivesse passado por uma reforma. E aí vocês vão ver a diferença, né, entre o espaço antes e o espaço depois. Isso você nota um pouco nas fotos finais, quando ocorre a integração. E o que é muito importante falar num tipo de reforma assim, e é muito importante que vocês tenham ideia, tenham conhecimento desse tipo de coisa. Aparentemente, reformar um cômodo parece muito fácil, não no sentido, vocês sabem, de uma pessoa estar morando lá dentro, não é isso que eu quero me referir, mas o fato de ser um trabalho menor, você está reformando um cômodo. Só que, na verdade, não é nada disso. É muito mais difícil você reformar somente um cômodo. Não só pela questão, né, de incômodo, que às vezes se a pessoa decide continuar morando naquele imóvel, né, enquanto você faz os trabalhos, mas principalmente por conta quando você elimina uma parede, quando você elimina a parte de uma parede, o que fica, o que resta naquele espaço, ele tem que estar preservadíssimo. E no máximo, se pensar em fazer uma repintura, fazer um encontro ideal entre acabamentos. Então, vocês vão ver depois no vídeo que nós fizemos para vocês assistirem, aonde termina e aonde começa a nossa cozinha, aonde o elemento novo se encontrou com o elemento antigo e como nós resolvemos isso. Então, isso é muito importante falar. Uma coisa muito legal também desse apartamento, para quem gosta, né, do tipo de acabamento, né, do material, é que essa cozinha, ela tinha um piso em granilite. Granilite, para quem não conhece, você está vendo a imagem aqui, é uma massa que a gente chama de uma massa autoniveladora, que ela é colocada no ambiente com alguns pedriscos. Ela tem uma aparência com umas pedrinhas, né, nesse piso com essa massa. E ela foi muito usada na década de 60, década de 70. E hoje em dia é uma mão de obra que, assim, você vê pouquíssimos, né? Tanto é que foram feitas várias versões de porcelanato recentemente desse tipo de piso, imitando esse tipo de piso.
E alguns anos atrás, nós já tínhamos alguns fornecedores que trabalham com pisos assim, principalmente pisos ecológicos. Então, foi muito interessante a gente sentir nessa nossa cliente a vontade de querer manter esse piso. Até porque ele tinha um tom de rosa, rosa com preto e com algumas partes brancas. E isso era algo que era original do prédio onde ela morava e que ela realmente queria preservar. Então, vocês imaginem o tamanho da nossa responsabilidade dentro de uma obra, de uma cozinha, manter esse piso intacto, né? Então, isso é muito legal comentar com vocês. E vamos falar um pouquinho dos materiais dessa cozinha, os materiais principais que nós utilizamos. Principalmente tendo em vista esse granilite que nós falamos para vocês, que vocês até viram aqui na imagem. Nós fizemos uma bancada, que vocês vão ver no vídeo daqui a pouquinho, em granito preto absoluto, que é esse granito aqui. Ele lembra um pouquinho o granito preto São Gabriel, só que ele tem uma granulação muito menorzinha, muito pequenininha, e dependendo da safra, né, vamos dizer assim, que a gente pega do granito, às vezes ele é muito liso. Então ele é bem sofisticado. E para um apartamento antigo, ele cai muito bem, tá? Então nós escolhemos essa pedra. A marcenaria, ela foi toda pensada na cor branca, principalmente porque ela tinha o granilite, então assim, o granilite foi algo que, não vamos dizer que regeu, mas ele predominou no ambiente. Então o branco, a gente queria que ele predominasse no ambiente. A marcenaria foi toda branca. O fato da cozinha ser integrada com a sala, nós decidimos colocar revestimento somente na parede que ligava com a pia. Então, na pia, nós utilizamos os nossos bricks. Vocês estão achando, assim, olha, só usam brick, mas é um tipo de cerâmica que ela, além de dar um destaque, ela é muito discreta. Então, nós abusamos mesmo desse tipo de cerâmica, tá? Os nossos bricks, vocês vão ver nas imagens. E nós pintamos o restante das paredes e a parede que dividia a sala da cozinha, o que restou dela, porque a gente integrou os ambientes. Eu vou levantar aqui para ficar mais fácil. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Assim para vocês verem. Nós pegamos esse tom aqui, cinza de tinta, para pintar o restante das paredes. Esse cinza é um cinza que eu sou muito fã. Nós somos, né, eu e o Francisco somos muito fãs. Esse tom de cinza, ele é um cinza que ele é ligeiramente esverdeado. Ele tem aquela pegada que ele não é o azulado que a gente comenta com vocês. E ele se adapta muito bem a ambientes mais frios e ambientes mais quentes. Ele combina com praticamente todos os outros tons, né, que a gente pode dizer. E é muito interessante verificar isso. Vocês vão ver isso no nosso vídeo. A decoração, embora ela seja discreta, você sente uma sensação muito gostosa no ambiente no geral. Vou explicar por quê para vocês. Vocês veem que praticamente a gente tem tons mais frios, sóbrios, mas aqui a gente está usando os cinzas mais para quentes. Mas nós temos o tampo que divide a cozinha da sala em teca. A teca é uma madeira muito utilizada em ambientes assim extremamente funcionais e que a gente fala que são ambientes que precisam de madeiras resistentes, que no caso é a cozinha. Então, esse tampo, apesar, né, de que tem que tomar os seus cuidados, mas a teca é uma madeira muito indicada para áreas como cozinha. E esse tampo, ele casou muito bem com o piso de taquinho de madeira da sala. Então, quando você vê as imagens, você vê uma harmonização nesses materiais que fica muito agradáveis. Essa harmonização, ela fica muito agradável. Então, pessoal, eu convido agora vocês verem o nosso vídeo e sentir um pouquinho dessa mudança que nós fizemos nessa residência e notar, convido vocês para notar no final, se vocês diriam que essa cozinha, ela
fazia ou não fazia já parte dessa casa? Vamos lá, pessoal? Depois vocês me contam, hein? Vamos para o nosso projeto. Vamos lá. Essa aqui é a nossa cozinha, pessoal, na forma original dela. Vejam que a seta preta é a entrada do apartamento e logo na sequência nós temos a entrada da cozinha. Reparem nesse layout, nós tínhamos uma pequena bancada com um fogão à direita, com uma geladeira que ficava à frente da bancada e os armários. Era um layout que aparentemente parecia ter uma boa armazenagem, mas não era bem assim. Nós demolimos essa parede amarela e nessa parte tracejada nós fechamos a parede para colocar a geladeira. Você vai reparar aqui o layout como ficou. Vejam como nós ganhamos uma boa superfície de trabalho colocando uma bancada em L, onde nós temos o fogão no final dela, e à esquerda nós temos a bancada em madeira que vocês vão ver nas fotos. E ganhamos um grande armário em L também, aqui ao lado da geladeira. E embaixo dessas bancadas nós também tínhamos armários. Então nós ganhamos uma boa superfície e uma logística melhor dentro da cozinha. Vejam as imagens como eram o estado anterior da cozinha. Vejam o fogão à direita e a bancada à esquerda. Essa era a única superfície de trabalho que a usuária, né, a nossa cliente, possuía. E isso era realmente algo que ela gostaria de melhorar. E a parte da organização também, ela ficava bem prejudicada. As coisas eram colocadas próximas dela, mas não de uma forma organizada e até esteticamente boa, né? Aqui à direita você vê uma superfície que ela já tentava ocupar essa parte onde a nossa bancada ficou futuramente, e à esquerda você vê o fogão. Reparem nos azulejos existentes do espaço. Nós não queríamos mudar muito a carinha dele, então nós demos uma cara um pouquinho mais moderna, utilizando os bricks que nós falamos no vídeo. Vejam aqui esse outro lado da bancada. Reparem que você tem um armário superior que fica à frente da janela. Isso tirava a iluminação, então nós resolvemos eliminar esse tipo de opção e colocar a parte de armazenagem num outro espaço. Aqui é um registro, na verdade, de como ficavam dispostas as coisas no apartamento, né, no ambiente. E isso realmente não dava bom resultado, só trazia, entre aspas, um pouco de praticidade, porque ficava tudo muito à mão. Mas sim, desorganizado, e a gente tentou trazer para ela um resultado que trouxesse a organização também. Essa aqui é a foto original com os armários que ficavam ao lado da porta de entrada da cozinha. Nós mantivemos esse layout, porém aumentando a área de armazenagem, porque funcionava muito bem. Você também consegue ver aqui o micro-ondas e veja como ela usava tudo muito à mão, tudo muito exposto no ambiente. Aqui é a entrada do apartamento, da cozinha, e reparem no piso em granilite, você consegue ver numa próxima imagem ele ampliado. Realmente ele estava muito conservado e era um registro realmente, né, do apartamento como quando ela comprou. Então, para quem aprecia, realmente é um tipo de revestimento que deve ser preservado. Vejam como a nossa cozinha ficou. Ela ganhou um ar de modernidade. Nós mantivemos os pisos originais. Vejam o taquinho para o lado da sala. E agora você vai ver nas próximas fotos, conforme nós formos entrando no ambiente, como é que foi colocado o acabamento. Vejam ali ao fundo a superfície que nós fizemos com o revestimento, que são os bricks. Nós não fugimos da linguagem, porém demos um ar mais moderno. Reparem a marcenaria branca, e aqui abaixo você vê a divisão entre a marcenaria e a parede na cor cinza que nós fizemos. Vejam a cozinha já entrando, vejam os puxadores nesse tom cobre, que deu um ar clássico e de elegância, e junto com um ar moderno, tomando como base o formato desses puxadores e da luminária também. Então isso dá uma leveza e dá uma releitura de estilo. Vejam aqui um detalhe da marcenaria que normalmente as pessoas usam para colocar panos. Aqui nós fizemos como um porta-temperos. E aqui um detalhe do tampo de madeira fechado por baixo. Isso era um tampo maciço, que é a madeira teca que nós comentamos com vocês no início do programa. E aqui uma última foto registrando o nosso ambiente finalizado.
E repare mais 3 detalhes desse ângulo que são interessantes. O final da parede cinza da sala, dando divisa com os revestimentos em brique, o rejunte que nós utilizamos, a cor deles dando destaque às peças, a bancada no granito preto absoluto e a bancada em madeira em encontro com essa pedra. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu sou muito suspeita para falar, mas eu amo essa cozinha. Eu acho que ela é muito charmosa, eu acho que ela conversa muito com a personalidade da cliente. E ela é assim, é uma cozinha que você pode deixar anos ela lá, que ela vai ter aquela neutralidade, mas ao mesmo tempo ela vai ter aquela delicadeza. A gente sente que é uma cozinha mais feminina, a escolha dos puxadores em conchinha, aquele granilite, o rosa que você conseguiu ver, né, rapidamente ali nas fotos, é algo que conversou muito com todo o projeto, com toda a residência. E infelizmente a gente não tem fotos mais detalhadas, porque a casa ainda, enfim, a gente também tem que respeitar um certo sigilo que o cliente nos pede, né? Mas assim, tentar trazer um pouco dessa essência para vocês. E é isso. O que eu acho que é mais importante, o que eu acho que é mais importante passar para vocês é realmente isso. Quando a gente faz uma reforma de um ambiente, somente aquele ambiente pretende ser mudado naquele momento, aquela reforma é como se nós passássemos desapercebidos naquele processo. Aquela reforma ocorreu, mas se uma pessoa entrar, para quem nunca entrou nesse apartamento, ela falou assim, olha que apartamento gostoso, olha que apartamento agradável. Mas nunca fala assim, nossa, você reformou essa cozinha? Nossa, que diferença entre a sala e a cozinha. Enfim, o conceito ser distinto. E isso acho que é muito importante a gente olhar com olhos muito, muito carinhosos para esse tipo de solução, esse tipo de cuidado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai falar uma parte muito importante para vocês na Dicas da Madô. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para nossa Dicas da Madô de hoje. Bom, quando a gente fala, né, de a reforma de um ambiente, muitas vezes, né, nós falamos, nós fazemos, nós realizamos esse tipo de trabalho. Mas o que é muito importante falar é o seguinte, uma das primeiras perguntas que nós fazemos para os nossos clientes é a seguinte: você pretende continuar morando no período de obra no apartamento? Porque existem 2 pontos que são super importantes. O primeiro é a sensibilidade do cliente frente àquela mudança. Uma obra, por mais que se tome cuidado, por mais que se tome todos os cuidados necessários, né, para que dia a dia, né, aquela obra vá avançando e a obra fique organizada para uma pessoa continuar morando naquele período, é algo muito complexo. Por quê? Porque por mais que as pessoas se esforcem, as pessoas que estão trabalhando na obra se esforcem para fazer aquela limpeza, uma obra tem sujeira, uma obra tem barulho, nós temos vários condicionantes que que atingem diretamente a intimidade de cada um. Não estou falando de espaço físico, estou falando de limitações pessoais. Nós na faculdade de arquitetura, né, quando nós aprendemos, né, enfim, várias disciplinas, uma delas é a gente aprender qual é a limitação física de cada pessoa, qual é a bolha de cada pessoa. E essa bolha, quem dá o limite é a própria pessoa. E nós falarmos para uma pessoa que é possível fazer uma reforma num ambiente assim, é possível, só que depende muito de como aquela pessoa vai encarar. Então, uma vez até uma cliente falou isso, falou assim, eu sei que eu vou sair do meu apartamento, mas toda vez que você falar para um cliente sobre esse tipo de coisa, pinte a história como sendo muito pior, porque cada um tem uma limitação. E realmente foi isso, na verdade nós tentávamos passar a verdade, né, o que realmente acontecia em obra, mas nós seguimos de uma certa forma o conselho dessa nossa cliente, porque a forma de encarar de cada um pode ser diferente.
E nós tivemos casos na nossa vivência, esses tantos anos de carreira, de pessoas, clientes que nos falaram que não tinham problema algum, e quando viu a primeira triscada de pó dentro da casa, ficou absurdamente incomodada e decidiu por se mudar. Então, isso é uma limitação que cada um tem, né? Cada um tem o seu próprio limite, e é muito importante que seja analisado. Pessoal, as pessoas, os profissionais que fazem obra não fazem milagre, não é possível, né, fazer esse tipo de limpeza. E uma coisa que é muito importante também que seja falada, que seja analisada, é que o período, vamos dizer que a pessoa realmente decida continuar morando na obra, o período de obra, ele acaba se estendendo muito mais do que se a pessoa não estivesse morando naquele imóvel naquele momento. Então, acho que isso é muito importante para que vocês considerem quando você pretender fazer uma reforma de um cômodo da sua casa e, eventualmente, considerar morando lá. Então, o que o profissional precisa passar para você é um prazo estimado de quanto tempo que ele vai ter que terminar a obra e, logicamente, um cronograma, porque o cronograma faz parte, né, de um escopo de um arquiteto durante uma obra, e passar para você. A obra vai durar tantos dias, então, se você tiver um lugar para estar, você vai ter em tantos dias. E se você pretender continuar morando aqui, ela pode se estender um pouquinho mais. E isso a gente vai sentindo um pouco na dinâmica do dia a dia daquela casa, porque cada um tem uma limitação, né? Então isso eu acho algo muito interessante e são coisas, são situações, são momentos que nós vivenciamos no nosso dia a dia que é muito importante contar e dividir com vocês aqui, né? Eu vou ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não esqueci, gente. Vocês veem que para uma cozinha, o quanto a gente tem de informação para passar, o quanto a gente tem de vivência para poder comentar, né? No caso, essa nossa cliente, ela continuou morando no apartamento. E ela, como ela morava sozinha, ela tinha uma facilidade maior. Mas ela tinha 2 cachorrinhos, e os cachorros eram filhotes. Então, foi um pouco bem estressante para ela. Mas tudo finalizou bem, o processo finalizou de uma forma adequada. Tivemos momentos de estresse, sim, né, no decorrer dessa obra, mas algo que faz parte de um processo, principalmente quando a pessoa, de repente, se depara pela primeira vez com um processo como esse, né? Então, acho que é muito importante também falar que nem tudo são flores, né, num processo de reforma, ainda mais quando acontece uma reforma de um cômodo. Então, se você pretende de repente fazer uma reforma de um cômodo na sua casa, se planeje. Nem que você fique um tempo na casa de um parente, você possa ir para um hotel temporário em algum momento. De repente, dependendo do tipo da reforma, do porte da reforma, às vezes você pode tirar férias e essa reforma ser feita no período de férias. Então, tudo tem que ser analisado com muito carinho. A arquitetura é planejamento, não é só resultado bonito, não. Resultado bonito faz puramente parte do nosso compromisso com vocês, tá bom? E planejamento também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Dúvidas, opiniões, questionamentos, mandando abraço. Gente, mandem pra gente aqui na Amador Arquitetura. A gente sempre tem o maior prazer em poder ler a mensagem de vocês e poder colocar aqui também a dúvida de vocês, tá bom? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês toda semana. E amanhã a gente tem reprise às 8 horas. Então, se você quer assistir de novo ou conhece alguém que quer reformar um cômodo na sua casa, chama para ver o Saber, que tem bastante informação legal aqui, tá bom? Pessoal, um beijo, até o próximo programa.